Oi, a paz do Senhor, glória a Deus. Mais uma manhã com Deus, mais um momento com um devocional na presença de Deus, aprendendo um pouquinho com as mulheres da Bíblia. Falamos aí sobre a Rainha Esther, sobre o chamado de Deus, sobre a vida da Rainha Esther, o que o Senhor fez, na vida de Esther, as mudanças, as transformações. Houve também medos, mas também houve avanço, houve persistência, resistência da parte dela em permanecer focada no chamado de Deus. Hoje nós vamos estar falando de uma grande mulher também, um devocional muito maravilhoso. Vamos falar aí sobre Abigail, mas antes de falar, já quero te dar um bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui, você é mulher de Deus, para receber essa mensagem. Isso é um devocional, é um presente para você, mulher, que vai chegar aqui, dependente da sua faixa etária, de idade. Seja bem-vinda, que Jesus te abençoe, Deus seja contigo. Você, homem de Deus, que chegar aqui, você pode mandar de presente para uma amiga, para sua esposa, para uma amiga, para sua mãe, para uma mulher especial no teu coração. E nós vamos falar sobre Abigail, gente, Vamos poder destacar a sua sabedoria, humildade e coragem ao interceder por sua família, especialmente diante da ira de Davi, mostrando como a prudência e a confiança em Deus pode evitar conflitos e tragédias, Então vamos aprender com essa mulher de Deus aí a evitar problemas, conflitos dentro do lar, no casamento, porque quando nós colocamos Deus à frente e pedimos ao Senhor a sabedoria, como a sabedoria de Abigail, nós vamos longe, Olha só, já estou aqui com o meu chazinho. Você está chegando, já prepare aí a tua canequinha com um café, com um chá, já degustando e já recebendo esse alimento também espiritual muito bom, Os pontos a destacar nesse devocional é a história de Abigail. Abigail, esposa de Nabal, um homem rico e mau, enfrentou uma situação tão crítica quando Davi, indignado com a recusa de Nabal, planejou atacar sua casa. E é nesse momento de ataque, de fúria, momento de falta de sabedoria do seu esposo Nabal, entra Abigail, a sabedoria de Abigail. Ao invés de se deixar levar pela situação, Abigail agiu com sabedoria, discernimento, preparando uma grande oferta de alimentos e indo ao encontro de Davi para interceder por sua família e evitar uma matança. Então, diferente de outras mulheres da Bíblia, como Jezabel, a mulher de Amã, que ali induziu seus esposos a fazer coisas terríveis, a idolatria, a enganos. Abigail, minhas amadas, nós vamos aprender com uma mulher cheia de sabedoria, cheia de entendimento, e também, além da sabedoria, Abigail era uma mulher humilde, com humildade. Abigail se prostra diante de Davi, pedindo que ele não derramasse sangue e confiasse em Deus para julgar Nabal. Olha só, quanto que é importante um coração humilde, uma pessoa humilde, como ela traz bênção, ela traz vitória para a sua vida, para o seu lar, E o resultado da sabedoria de Abigail foi exatamente, deixar Davi impressionado pela postura sábia de Abigail e desistiu da vingança e a convidou para ser sua esposa, Mostrando que a diplomacia e a confiança em Deus pode evitar grandes tragédias, Deus é tão soberano, tão maravilhoso, que o Senhor não deixou que sangue fosse derramado naquela casa, que aquele homem, com sua imprudência, fosse morto, mas sim, houve sabedoria da parte dessa mulher. Ela guardou, ela preservou a alma, a vida do seu esposo, com sabedoria e humildade. As lições que nós podemos tirar dessa história, desse aprendizado com Abigail, A história de Abigail vai nos ensinar a importância da sabedoria, E sabedoria você não vai encontrar em livros de literatura, filosofias, em outros, enfim. Sabedoria você vai encontrar em Deus, quando você pede a Deus,
Ele dará a você. Livro de Tiago, né? Eu não me recordo agora o capítulo, mas sim, a palavra de Deus está contida lá, que aquele que tem necessidade, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberadamente a todos, né? Então, a confiar em Deus e a agir com coragem em defesa da paz e do bem-estar. Que lição maravilhosa, que história maravilhosa, aprender com o Senhor Jesus, né? Você que é princesa de Deus, você que é uma princesa do Senhor Jesus, né? Estamos começando essa semana com o nossos devocional aí. Todos os dias eu quero poder te entregar um devocional, né? E até mesmo o próprio sábio Salomão, rei profeta de Israel, fala de uma mulher sábia a quem ele admira muito, né? Então ali até próprio Salomão destaca a sabedoria desta mulher, né? E a história de como ela conheceu o rei e estudou, fascinante, sobre a sua senhora, interessante, né? Ela era simpática, compreensiva, e mesmo quando, né, a situação ao redor dela era difícil, nós podemos aprender muito com esta mulher de fé, né, no Antigo Testamento. Então nós vamos ver em 1 Samuel, no capítulo 25, que ela é mencionada, né, algumas outras vezes nas escrituras, mas não com tantos detalhes, né, como é encontrado neste capítulo principal. Nós sabemos de uma outra referência em 1 Crônicas, capítulo 3, que Abigail era mãe do filho de Davi, chamado Daniel. Olha só. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos mandou a ti para te tomarmos por sua mulher. E ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos de meu Senhor. Aleluia, que mulher humilde. Sabedoria. É disso que o Senhor, Ele está procurando em nós como mulheres servas de Deus. Mulheres sábias, mulheres humildes, mulheres que cuidam dos servos do Senhor. Que cuida não só da sua casa, do seu esposo, mas é uma mulher com sabedoria no seu trabalho, ao serviço aos outros, ao serviço à igreja. Como é importante, irmão, nós pararmos para ouvir e receber um ensinamento tão maravilhoso que em 1 Samuel, no capítulo 25, 40 e 41, você vai encontrar, né, ditado a respeito de Abigail, né? Nabal, marido de Abigail, era um homem rico. A Bíblia fala dono de 3.000 ovelhas, 1.000 caprinos. A Bíblia diz que este homem era mesquinho, né, e do mal, né, na forma como ele conduziu o negócio. E Davi enviou alguns de seus senhores para ver se Nabal iria conceder uma oferta de alimentos para seus homens. Este não era um pedido irracional, dada a situação. E os pastores de Nabal viveu e trabalhou entre Davi e seus homens. Então ele esperava uma postura boa de Nabal, né? Que ele, né, viesse a ofertar, a ajudar no momento em que Davi estava vivendo ali um momento em que ele precisava, né, receber ali, né, uma oferta, né, de Nabal. Então esta área era invadida regularmente pelos filisteus. E Davi deu a proteção necessária que beneficiou Nabal e colaborou indiretamente com a sua prosperidade, né? E em cima da proteção que foi dada, nós aprendemos no versículo 3 que Nabal, ele era da família de Caleb, né? E esta é a família que fundou a cidade de Belém, um local de nascimento de Davi. Nabal era um parente próximo de Davi, né? Então Nabal sabia muito bem quem era Davi, embora ele alegue que não saber sobre Davi e seus homens, né? Eles tinham um parentesco, né? E ele com certeza já tinha ouvido sobre Davi. E a resposta de Nabal ao pedido de Davi foi a recusa pura e simples. E em seguida, né, ele acusou Davi de ser um escravo fugitivo. Em resposta, Davi preparou 400 de seus homens para ir saquear e destruir Nabal. E esse contingente, né, não era todos os seus homens. Então Davi tinha ali 200 homens de seu exército que ficaram para proteger o acampamento, e Davi não considerou necessário envolver todos os homens em uma tarefa tão fácil, né? Mas muitas vezes, né,
ouvir as pessoas abordar a questão de saber se Davi estava certo em sua resposta a Nabal, né? E eu sei que nós não podemos responder a isso de forma definitiva, mas sabemos que a resposta de Abigail era correta. Então Abigail sabiamente viu que Davi era capaz de destruir Nabal, que Davi ele era um homem de guerra e que mesmo com 200 ou 400 homens ou não, Davi iria destruir com Nabal. É quando ela vai à frente e intercede, né, pelo seu esposo para que Davi não matasse. Então nós vamos ver aqui uma história belíssima de uma grande princesa do Senhor, uma grande mulher que se torna ali, né, uma serva, uma esposa, né, se torna uma princesa, né, de Davi, né, e com isso, irmãos, Abigail não perdeu, Abigail só ganhou com a sua prudência, com a sua sabedoria, e nós só iremos ganhar com o nosso resultado de sabedoria, de humildade, né, de simplicidade. Nós só iremos ganhar, nós só iremos alcançar, né? Quantas vezes nós olhamos para mulheres que acham que muitas das vezes o que ela vai lucrar é o seu corpo belíssimo, ou o seu belo rosto, ou a sua voz encantadora. Não. O que vai ganhar lugares em que você jamais imaginou pisar é a tua sabedoria, é a tua humildade, é a tua sinceridade diante de Deus. Eu quero deixar esse devocional maravilhoso pro teu coração. Eu poderia falar mais sobre Abigail, né? Mas o que eu posso dizer é que Abigail era uma mulher sábia e prudente, né? Ela sabia que o plano de Deus para a nação e que Davi era imbatível, segundo a vontade de Deus, conhecida, Deus usou suas ações para cumprir os seus propósitos. Eu quero orar com você nessa manhã. Viu, mulher? Que o Senhor nos encha de sabedoria, que o Espírito Santo continue falando em cada coração, né? E que possamos ter aí uma semana recheada com muito aprendizado da parte de Deus. Quero que você feche os teus olhos, já coloque aí nos comentários. Eu serei uma mulher sábia e prudente daqui para frente. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, encha o nosso coração. Um coração de uma mulher sábia, de uma mulher prudente, de uma mulher, Senhor, ao serviço ao reino de Deus, ao serviço aos outros, a nossa casa, a nossa família, e que possamos servir com valor, com amor. Pai, abençoe nessa manhã a essa mulher, Pai, que chegou até aqui, que precisa de sabedoria, para diante de uma situação, ela saber como resolver. Que o Senhor conceda a prudência, a sabedoria e a humildade. Que o Senhor abençoe a toda princesa que vai chegar nesse canal de oração. Que o Senhor venha encher o coração dessa mulher com joias preciosas, Pai, Deus, do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Receba essa oração, receba essa mensagem nessa manhã. Eu vou ficando aqui com o meu chá, né? E que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, você, mulher de Deus. Sejamos, né, como Abigail, que se posicionou, tomou posse da sua vitória. Amém? Que Jesus te abençoe.